Bom, gravação iniciou, Lincão chegou. Agora sim, vamos orar então para a gente iniciar aqui a nossa aula de hoje sobre o livro de Salmos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz mais uma terça-feira para juntos, como irmãos e irmãs, família do Senhor, nós nos rendemos diante da Tua palavra, da santidade da Tua palavra, e nos encontrarmos de forma tão singela na Tua presença, encher o nosso coração de alegria, de gratidão, encher o nosso coração da plenitude da Tua presença, na medida que a gente vai estudando, se aprofundando nos mistérios e nas riquezas daquilo que o Senhor nos traz. Que seja uma noite muito especial, como sempre é, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, vou abrir a Bíblia aqui. Nós vamos fazer o estudo do livro de Salmos. Então, a primeira parte aí do Antigo Testamento, daqui a pouco ela se encerra. E o livro de Salmos é um livro muito especial, né? Vamos entender aqui. Se a gente fizer esse exercício de imaginação, né? Como está escrito na revista, já imaginou um livro com 150 músicas que tivessem a ver com a história da nossa nação, do relacionamento de Deus com a nação? Como é que seria um livro desse a respeito do Brasil? Claro que é um exercício só de imaginação, porque o povo de Israel, diferente do Brasil, tem toda uma construção histórica de ser um povo que Deus criou, que Deus gerou, para fazer chegar ao Messias, né? Então, a importância do povo de Israel, ela acaba quando Jesus nasce. Então, Israel hoje, né, que é, inclusive, é noticiário por conta da guerra com o Irã e tudo mais, né, eu vejo muito cristão que fica ansioso, falando, e agora? Será que é o final dos tempos? É um sinal? Que Jesus está prestes a voltar, isso é fato, mas não depende só de Israel, porque Jesus falou que ia ter guerra, rumor de guerra, não contra Israel, mas guerras e rumores de guerra de modo geral, e a gente vê isso, principalmente no último século, de um jeito bastante intenso. Mas Israel, especificamente hoje, não tem nenhum, não serve como parâmetro nenhum para dizer que Jesus está perto de voltar ou não. Mas até a chegada de Jesus, o povo de Israel tinha uma importância diferente. Por isso, falar da relação de Israel com Deus não é a mesma coisa que falar da relação de qualquer outro país com Deus, porque Israel é a nação que Deus criou, que Deus gerou a partir de um homem chamado Abraão. E a gente já aprendeu em outros momentos que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que trazem a história da criação, a história do povo de Deus, o surgimento do povo de Deus. E se a gente vai seguindo ali até o livro de Esther, Esdras, Neemias, a gente vai percebendo a história do povo sendo contada, né? Então, Deus gera um povo e esse povo tem a sua história contada. Se a gente vai para os livros proféticos, nós temos o sermão que Deus pregava para o povo que ele criou. Então, a gente tem a história do povo de Israel nos livros de Gênesis até Neemias, Esdras, Neemias. Depois a gente tem, nos livros proféticos mais para frente, o que Deus falava para esse povo. E nós temos os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações. O que são os livros poéticos do Antigo Testamento? Deus criou um povo que tem a história contada, Deus pregou para esse povo a partir ali dos livros dos profetas, mas a gente também tem a outra direção dessa relação.
Ou seja, a gente também pode entender como que esse povo que tem a história contada e que recebe os sermões de Deus, como que esse povo responde a essa relação. Como que a gente percebe a resposta do povo de Israel ao relacionamento oferecido por Deus? Olhando os livros poéticos. E o primeiro deles, o livro que abre caminho a essa construção dos livros poéticos do Antigo Testamento, é o livro de Salmos. E é esse livro que a gente está hoje colocando aqui em pauta. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é entender como que é organizado o livro de Salmos. Quem é o autor? A maioria dos Salmos, tem como autor Davi. Depois a gente tem outros autores, né? Asaf, o pessoal da família de Corá. Então, tem alguns outros salmos específicos que foram compostos por outros autores. A data, se a gente se basear ali e tomar como referência o Salmo 70 e considerar que ele foi o salmo mais antigo escrito, 1430 anos antes de Cristo, e o Salmo 119 considerar que é um dos que foram escritos por último, no ano 425 antes de Cristo. Então, a gente tem uma janela de composição desses salmos de quase 1000 anos. Então, quando você abre ali o livro de Salmo, você está diante da construção teológica da relação do povo com Deus numa janela de 1000 anos. Então, olha como é uma riqueza de conteúdo. A gente pode acompanhar por 1 milênio no livro de Salmos tudo aquilo que representa a expressão do povo ao longo de cada nuance da história que esse povo desenvolve com Deus. A maioria dos salmos foi escrita em Jerusalém, e o versículo-chave pode ser o Salmo 150, versículo 6. O Salmo 150, ele fecha o livro de Salmos. Então, a gente vai ler aqui, se você tiver com sua Bíblia aberta, pode abrir no livro de Salmos, 156, senão você ouve aqui a minha leitura. Esse versículo é um versículo-chave muito famoso, que é o versículo que diz: todo ser que respira, louve o Senhor. Então, é como se ele resumisse, o livro de Salmo é um resumo de que todo ser que tem fôlego nessa relação com Deus precisa construir a sua existência a partir dessa consciência de louvor, de entender a grandiosidade de Deus e de como isso nos afeta, de modo que a nossa vida, nossas escolhas, nossas reações, o que a gente fala, o que a gente faz, de modo que tudo isso seja uma representação de alguém que reconhece a majestade de Deus. Então, o nosso modo de viver tem que corresponder a um modo de viver de alguém que não fica reagindo diante das suas ansiedades, diante dos perrengues que passa, diante dos problemas que enfrenta na vida, no dia a dia. Mas a gente tem que ser um tipo de gente que expressa aquilo que acontece na nossa natureza a partir do momento que a gente está diante da majestade de Deus. E estar diante da majestade de Deus não é uma coisa que a gente faz de quarta à noite no culto, no domingo de manhã no culto. Estar diante da majestade de Deus é um estado de espírito. É uma realidade plena e constante. É viver a vida a partir dessa outra lógica. Faz total diferença isso, é ou não é? Então, esse é o esboço do livro de Salmos. A visão panorâmica, então, do livro de Salmos é que ele é uma coleção poética, inspiradora, como eu falei, transmite a forma como o povo de Israel, os Salmos transmitem a forma como o povo de Israel se relacionava com Deus. Então, o livro de Salmos, todos os 150 salmos, como a gente viu, numa janela de 1000 anos foram escritos. Então, a gente tem 1000 anos da forma como o povo reagia à relação que Deus tinha com o povo. Agora, uma coisa que é importantíssima e muito
interessante, se você vai ler um salmo, se você vai usar o salmo como um devocional, é entender que o livro de Salmos é dividido, os 150 são divididos em 5 livros. São 150 capítulos, mas eles foram originalmente organizados em 5 seções. A gente pode chamar de 5 livros. Você lembra que o Pentateuco são 5 livros também, certo? Que vai de Gênesis a Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômios. E a gente estudou cada um desses livros, e cada um desses livros do Pentateuco tem uma mensagem. E cada seção do livro de Salmos, isso é muito importante da gente entender, muito interessante. Cada seção do livro de Salmos corresponde ao tema de um dos livros do Pentateuco. Então, por exemplo, acompanhe aqui, pode ser na tela ou no livro de vocês. Vamos observar. A gente tem 2 colunas aqui, né? Então, o primeiro livro, a primeira seção do livro de Salmos vai do capítulo 1 ao capítulo 41. Então, originalmente, o capítulo 1 ao 41 que a gente tem era um livro. É como se o Salmos fosse uma coleção, sabe? Uma coletânea. Talvez você já leu ou já viu uma coleção de livros que tem volume 1, volume 2, volume 3, né? É o mesmo livro com vários volumes. É mais ou menos isso. O volume 1 do livro de Salmos é do capítulo 1 ao 41. A maioria foi escrito pelo Davi, e o tema, se a gente for observar, o tema desse primeiro volume é a criação. É a forma como a criação, a soberania de Deus sobre a criação é relatada, é representada. E a gente relaciona isso ao Gênesis. Porque Gênesis conta para nós, Gênesis é o livro do início, das origens. Então, o volume 1 do livro de Salmos está relacionado ao livro de Gênesis. Olha só que interessante. Ele vai falar da criação. Né? Uma das referências é o Salmo 8. Se a gente vê o versículo 1 do Salmo 8, diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Aí no versículo 3, Davi vai dizer: quando contemplo os céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele se lembre. Então, olha só, ele está o tempo inteiro falando da lua, das estrelas, da criação. Primeiro livro, primeiro volume, tem o tema da criação, e isso corresponde a Gênesis. Aí a gente tem o segundo livro, o segundo volume do livro de Salmos, que vai do capítulo 42 ao 72. Então, olha só que legal. Se você vai abrir um Salmos ali, você vai ler o Salmo 37. O Salmo 37 está entre 1 e 41, você sabe que ele está ali representando o tema de Gênesis. Ele vai falar da criação e você pode relacionar ao que você aprendeu de Gênesis. Agora, do 42 ao 72, a maioria dos salmos também é de Davi, mas ele vai falar de salvação, ele vai falar de livramento. Isso tem a ver com Êxodo, que é o livro que conta qual que é a história principal do livro de Êxodo. A fuga do povo do Egito, o Mar Vermelho que se abre. Então, esse salmo, por exemplo, se a gente abre ali o Salmo 46. Salmo 46, versículo 1, ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Versículo 3 do Salmo 46. Ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes estremeçam, não temerei. Então, o que ele está dando como referência? Salvação, livramento. Diante de uma situação de tribulação, ele sabe que o socorro bem presente é o Senhor, ele sabe em quem ele se abriga, em quem ele se refugia. De 42 a 72, são salmos que se relacionam com o Êxodo. Doxologia, o que é doxologia na Bíblia? A doxologia é aquela mensagem final que vai trazer, que vai contemplar a glória de Deus. É como se fosse uma saudação final que faz a menção à glória de Deus, à magnitude de Deus. Então, aí o que tem ali no final é
como se fosse assim, o texto final desse livro. Então, do livro 1, que se relaciona com Gênesis, o fechamento desse livro é o Salmo 41, 13. Fechamento do livro 2 está ali no Salmo 72, 20. Então, é isso que é a doxologia, é a forma como a Bíblia, né? Encerra um assunto, uma carta. Paulo tinha doxologia, que era a saudação final que ele dava aos irmãos. Então, só caso alguém tivesse essa dúvida, é isso que significa. Mas vamos seguir aqui. O livro 3. O livro 3 vai do Salmo 73 ao 89, e os autores são diversos. Aí a gente já não tem necessariamente uma proeminência de Davi, mas a gente tem vários autores. O tema principal do terceiro livro, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89, é a santificação. Né? Se a gente relaciona o terceiro livro com o terceiro livro do Pentateuco, que é Levíticos, a gente vai ter essa relação da santificação. Levíticos é quando o povo recebe ali a lei e começa a caminhar a partir da lei, recebe toda a orientação moral, espiritual, relacional de Deus. E esse livro de Salmos, de 73 a 89, representa isso. Por exemplo, o Salmo 73, versículo 1, é um salmo de Asaf. Ele começa dizendo: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então, olha só, ele está falando de coração limpo logo de cara, que é um tema relacionado à santificação, coração limpo, santificação. Percebe a relação? A gente tem também o quarto livro, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E aí, a gente vai relacionar ele com o livro de Números, porque o tema desse quarto livro de Salmos é a fidelidade de Deus. Assim como em Números, a gente tem um panorama da fidelidade que Deus teve com o povo enquanto estava ali caminhando pelo deserto até chegar na terra prometida. E aí o Salmo 90, que é um salmo muito conhecido, que algumas pessoas muito supersticiosas acham que deixar aberto no Salmo 90 em casa vai proteger de alguma coisa, né? Se ter o Salmo aberto, a Bíblia aberta, sem ler, não vai fazer a menor diferença, porque a Bíblia ela afeta a nossa natureza e não o ambiente. Mas o Salmo 90, que é muito conhecido, ele começa dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, olha só, no Salmo 90, que é um salmo de Moisés está dizendo: o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, não só hoje, mas a geração que passou, a atual geração e a que virá, vai experimentar da segurança, do refúgio de Deus, porque Deus empenhou uma palavra de fidelidade com o seu povo, independente da incapacidade do povo de ser fiel. Então, sobre a fidelidade de Deus. E, por fim, no Salmo, o quinto livro de Salmos vai do 107 ao 150, esse quinto volume, essa quinta seção do livro de Salmos, que vai se relacionar com o livro de Deuteronômio. Lembra que Deuteronômio é aquele livro em que o povo vai entrar na Terra Prometida e precisa relembrar a lei, agora com Josué, porque Moisés já não está mais conduzindo o povo. Então tem a ênfase na lei do Senhor. Qual que é o salmo principal que mostra essa seção? O 119. E o Salmo 119, você sabe, é o maior salmo da Bíblia. Não só o maior salmo, mas o maior capítulo que a gente tem na Bíblia. E uma curiosidade do Salmo 119 é que qualquer um dos versículos que você pegar, qualquer um, ó, vou abrir aqui o Salmo 119, vou abrir qualquer versículo, ó. Versículo 114. Tu és meu refúgio, meu escudo, na tua palavra eu espero. Qualquer versículo do Salmo 119 vai ter a palavra, a lei de Deus, porque a lei de Deus pode ter sinônimos. Por exemplo, eu li aqui o 114. Na tua palavra eu espero. Ó, o vocábulo palavra está aqui presente.
o 115. Afastem-se de mim, malfeitores, pois quero guardar os mandamentos do meu Deus. Qual que é o vocábulo aqui para a palavra? Mandamentos. Então, mandamentos, palavra de Deus, são sinônimos. Vamos pegar outro aqui, o versículo 88 do Salmo 119. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os teus testemunhos. Ó, testemunho, no Antigo Testamento, é um sinônimo para palavra, para mandamento, qualquer outro. 85. Para mim abriram covas os soberbos, que não andam conforme a tua lei. Então, lei, tá vendo? Lei, mandamento, palavra, testemunhos, tudo isso são palavras que querem dizer uma coisa só. A lei de Deus, a palavra de Deus. Então, do 107 ao 150, a gente tem essa referência da lei de Deus, e o 119 é o salmo mais emblemático para representar isso. Livro de Salmos em uma sentença. O povo de Israel aprendeu a ser justo, expressou louvor e gratidão, confissão e adoração a Deus por meio das suas poesias. Então, essa é uma coisa muito importante da gente entender, irmãos. O livro de Salmos é um livro poético, assim como Cantares também é, Lamentações. Então, o que isso quer dizer? O livro de Salmos, por exemplo, o Salmo 119, ele é um salmo que foi composto, cada parágrafo, cada frase, por exemplo, parágrafo 1, todas as frases do parágrafo 1 começam com a letra A do alfabeto hebraico. Então, é um acróstico. No segundo parágrafo, todos começam com a letra B. E assim por diante, mas da língua hebraica. Então, em português, a gente não tem a noção plástica da beleza poética que compõe o livro de Salmos, porque é numa língua que a gente não entende, não domina. Mas é um livro poético, ele tem toda uma construção artística, uma construção de beleza muito especial no original hebraico, né? Que é o que eu acabei de dizer aqui. Talvez a gente não perceba, mas são poesias, são músicas, né? Só você pensar, por exemplo, as músicas que a gente canta. Você já pegou alguma vez Pega uma letra de qualquer música que a gente canta e lê. Você vai ver que a forma como o texto está lá é muito diferente de como a gente fala, como a gente conversa um com o outro. Por quê? Porque uma música é uma poesia cantada, uma poesia com melodia. Então, por ser poesia, a construção da letra é uma construção diferente. É uma construção que vai se utilizar de recursos técnicos, de beleza, de plástica, né? Os salmos são a mesma coisa. E os salmos utilizam figuras de linguagem, que no hebraico, como eu falei, fazem muito mais sentido do que no português. Mas a gente consegue perceber, mesmo em português, essas figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São expressões, né, combinações de palavras que a gente usa fora do sentido original, natural delas, né? E aí, nos Salmos, a gente tem 3 figuras de linguagem presentes. A metonímia, o merisma e a personificação. Esse monte de nome feio, mas dá para entender tranquilamente o que é isso. Se você observar aí no livro, a gente tem alguns exemplos, né? O que é a metonímia? A metonímia é quando a gente faz uma substituição de uma palavra por outra palavra. Então, por exemplo, Salmo 50, versículo 19. A sua língua trama. Então, o que acontece? Quem trama, o que o salmista está querendo dizer no Salmo 50, é que os inimigos sempre estão prontos para falar mal, para fazer falsas acusações. Então, ele está dizendo, ó, a sua língua trama. Mas quem trama é a pessoa, né? Quem está tramando alguma coisa não é a língua, é a pessoa. Mas ele usa aqui uma parte do corpo, a língua, como uma substituição da pessoa inteira. Então, ao invés de ele falar, a pessoa está tramando falar algo ao meu respeito, meu inimigo está tramando me difamar. Não, ele fala, sua língua trama. Então, ele usa a língua, que é uma parte do corpo, para representar a pessoa inteira. Isso é uma metonímia. A gente tem também o merisma, que é
quando o salmista usa duas coisas opostas para representar o todo. Então, por exemplo, de norte a sul. O que isso quer dizer, de norte a sul? Isso a gente pode entender. Se eu falo assim, de norte a sul do Brasil, as pessoas são muito felizes. O que isso quer dizer, de norte a sul? Dois extremos, norte e sul. Dois extremos que querem representar o todo. Quando eu falo de norte a sul do Brasil, eu estou querendo dizer o Brasil inteiro. A gente tem esses exemplos também, por exemplo, no Salmo 139, versículo 2, que Davi fala: sabes quando me sento e quando me levanto. Então, o que quer dizer isso? Quando eu me sento e quando me levanto. O que Davi está querendo dizer? Que Deus conhece ele o tempo todo. Então, quando eu me sento, quando eu me levanto, ele está querendo dizer assim, da hora que eu estou deitado até a hora que eu levantei. Então, a qualquer momento, qualquer que seja a minha configuração naquele dia, Deus está sabendo tudo a meu respeito. É o tempo inteiro. Quando eu me assento, quando me levanto, quer dizer o tempo todo. E a gente tem também a personificação, que é quando a gente pega, assim, atributos de animais ou objetos e transforma em conceito humano. Por exemplo, Salmo 96, versículo 11. Que ruja o mar. O que isso quer dizer? Quem é que ruge? É o leão. Mas por que o salmista fala que ruja o mar? Ele está se referindo ao barulho que o mar faz. Então, o barulho do mar é tão imponente que ruja o mar, como se fosse uma prestação de louvor da criação a Deus. O barulho do mar é tão imponente quanto o rugido de um leão. Então, ele personifica o mar, que ruja o mar. Então, essas são figuras e linguagens presentes nos Salmos, que são características poéticas, tá? O que mais? A gente também tem a questão do paralelismo. O paralelismo é a afirmação de uma verdade em duas sentenças, em duas frases que podem ser sinônimas, duas coisas querendo dizer a mesma coisa, ou duas frases que são opostas, então, coisas que são diferentes uma da outra, ou coisas que se complementam. Então, por exemplo, coisas que são sinônimas. Vamos ver aqui o Salmo 1, versículo 5. No Salmo 1, versículo 5, diz: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, aqui na minha versão está ímpio, mas tem versão que está escrito perverso. A versão do livro, por exemplo, estava escrito perverso. Então, diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores. Então, perverso, ímpio, pecador são sinônimos. Então, tem duas frases aqui, ó. Os ímpios não prevaleceram no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, ele está usando duas frases para falar a mesma coisa, sobre os ímpios e os pecadores, que são o mesmo tipo de pessoa. Certo? Então, ele poderia falar uma frase só: os ímpios não prevalecerão no juízo. Mas é para reforçar essa ideia, ele vai lá e cria uma outra frase com uma palavra que seja sinônimo dessa que ele usou anteriormente. Agora, também a gente pode ter um paralelismo com sentenças opostas. Por exemplo, no próprio Salmo 1, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o que ele colocou aqui? Duas sentenças opostas, né? O que diz respeito ao justo e o que diz respeito ao ímpio. Então, no versículo 5, a gente tinha o sinônimo. Então, duas frases que significam a mesma coisa para reforçar uma ideia. Agora ele vai reforçar essa ideia usando o oposto. O justo, que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio vai acabar. Então, são ideias opostas. E também a gente pode ter ideias complementares. Por exemplo, no versículo 4, também do Salmo 1. Os ímpios
não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, é uma ideia complementar, por quê? Porque ele está usando a figura da palha, uma figura que não é humana, então ele está usando uma cena para ilustrar o que vai acontecer, qual que é o fim da vida de quem é o ímpio. Ele está complementando. Quem é o ímpio? Ele já explicou, mas agora ele complementa com um paralelismo, com uma ideia diferente. Bom, a gente também tem os acrósticos, que foi como eu expliquei. No Salmo 119, todas as 22 estrofes, cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico. Bom, e os salmos são músicas, por isso que se você olhar nos salmos, antes da maioria dos salmos, você tem um enunciado, né? Por exemplo, no Salmo 4, antes de começar o Salmo 4, está escrito ali, ao mestre de canto com instrumentos de cordas, Salmo de Davi. Então, isso está presente no original. Então, é uma orientação técnica musical para a época. Né? Então, nessa tabela aí que vocês têm na revista, está aqui na tela, a gente tem alguns exemplos que depois vale a pena você dar uma olhada. O Salmo 8, por exemplo, está escrito, segundo a melodia, Os Lagares. Então, Os Lagares provavelmente era uma música muito famosa ali entre os hebreus. Então, era uma espécie de jingle, né? Sabe jingle de campanha de vereador? Tem um monte de vereador, deputado, enfim, político que pega uma música que existe e bota uma letra da campanha dele, com o número dele e tudo mais. Você já deve ter ouvido isso com certeza, muitas vezes. Então, eles faziam isso, pegavam uma música já conhecida e falavam, ó, canta a letra desse salmo em cima dessa melodia. Para quê? Para a pessoa poder memorizar mais facilmente. Então, a gente tinha essas referências musicais. Também tem a referência de vocal, no Salmo 46, ele fala para cantar em voz de soprano. Voz de soprano, que é a voz feminina, voz de baixo. Se a gente vai estudar a construção de um coral, tem soprano, contralto, tenor e baixo. No Salmo 46 ele fala de soprano e baixo, não fala de tenor e contralto por alguma razão, que obviamente se deve a um fato que a gente nunca vai saber, porque a gente está falando de uma coisa que foi escrita há aproximadamente 1.500 anos atrás, né? Aliás, quase 2.500 anos atrás. A gente tem as anotações anotações musicais, a questão litúrgica também. Então, por exemplo, essa música é para o dia de sábado, Cântico dos Degraus, ou de romagem. O que era a romagem? Era quando tinha alguma festa, alguma coisa que o povo tinha que ir para Jerusalém. Essa ida a Jerusalém era chamada de romagem, e aí eles cantavam, eles estavam indo para Jerusalém para se encontrar na presença de Deus. Então, a gente tem vários cânticos que são a expressão do salmista em relação a essa caminhada que ele está indo até a cidade santa. E a gente tem, nesses salmos aqui que estão nessa lista, informações que falam da história, de quando o salmo foi composto, como que ele foi cantado. Então, por exemplo, o Salmo 3 é o Salmo de Davi, enquanto ele fugia de Absalão, filho dele, que estava ali pronto para matar ele e tomar o reino de Davi à força. Ele escreve o Salmo 3 quando ele está fugindo do próprio filho. Então, alguns salmos têm um contexto histórico que é muito legal, dependendo da sua Bíblia. Normalmente, Bíblias de aplicativo, isso é mais fácil, né? Porque se você tem ali por exemplo, a minha Bíblia aqui, nesse enunciado, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão. Eu posso clicar aqui, ó, não sei se vai dar para ver, tem uma letrinha que está aqui em cima, e aí ele abre para mim a referência. Então, ele já mostra para mim, ó, Salmo quando Davi fugia de Absalão. Eu clico aqui em cima, ele já mostra, tá? Em 2 Samuel 15, a história de Davi fugindo de Absalão. Então, muitos aplicativos e Bíblias também têm essas anotações, nos Salmos vão te mostrar onde é que está esse relato. Né? Então, olha só que legal. O Salmo capítulo 3, cronologicamente, ele está juntinho de 2 Samuel 15. Percebe? Então, 2 Samuel conta a história daquilo que foi escrito no Salmo 3 por Davi.
Então, esses salmos contextuais, depois você pode pegar essa lista e meditar neles, vão falar do alvo do louvor, que é Deus, da pessoa que está adorando a Deus, o coração limpo, o conteúdo certo, a pessoa que se dedica à obra de Deus, o momento de louvar, que ali é todos os momentos, todo ser que respira, em todos os instantes, são instantes de prestar louvor a Deus. Como louvar? Aí você tem a questão dos instrumentos, das vozes. Então, são informações também presentes nos salmos. Como que a gente pensa, assim, a espécie de aplicação pessoal? O salmo é uma coisa muito pessoal, de certo modo. Tem gente que tem seu salmo preferido, tem os salmos mais famosos e tudo mais. Mas cada cristão tem o seu salmo e o importante é a gente pega um salmo que você gosta e vai meditar nesse salmo. Tenta extrair dele o máximo de riqueza. A riqueza que você vai receber ali do Espírito Santo que vai te ajudar. Existem algumas ferramentas para isso, né? Se a gente vai falar da aplicação pessoal, a gente pode usar pelo menos 6 recursos. O primeiro, ler o salmo várias e várias vezes. Isso é importante para aquilo ficar bem concentrado, bem memorizado. Tenta perceber em qual estilo ele se encaixa, né? Você viu que tem 5 sessões, você aprendeu que cada sessão se relaciona a um livro do Pentateuco, então tem ali a fidelidade de Deus, a criação, a libertação. Então, esse salmo seu preferido está dentro de qual livro? Porque você já sabe qual é a referência que você vai ter. Pesquisa os sentidos figurados, os sentidos da linguagem, usa o Google ou uma ferramenta de busca que você prefira. Uma coisa importante, você lê um salmo, leu várias vezes, fez esse estudo, escreve uma oração. Escrever oração é uma coisa muito especial. Pouca gente faz isso. Não só orar, mas escreve uma oração a partir do salmo que você leu. Isso é muito, muito transformador. Faz um resumo ali do salmo, uma espécie de oração e escreve. É muito bom. Eu tenho, até ali atrás, eu tenho um diário onde eu escrevo minhas orações. Nos meus devocionais eu escrevo ali no meu diário. Isso é muito, faz muita diferença. Compare com outros textos bíblicos que você vai lembrando, então você está lendo o Salmo, lembrou de uma passagem, vai lá, vai atrás, faz essa relação, anota o que você conseguiu entender, e encontre lições para a sua vida no Salmo. Então, você está lendo o Salmo, você pergunta, faça perguntas assim, como, quando, por quê, onde, né, na sua vida. Você está lendo um Salmo, e você percebeu ali que aquilo se identifica com o momento que você está vivendo. Então, faz essa correlação, encontra ali essa conexão. E os salmos variam muito no estilo, né? Isso tem a ver com o significado. Então, sempre canções e poesia, mas tem algumas tônicas diferentes. A gente pode perceber, por exemplo, nessa tabela aqui, que a gente tem salmo de lamento, que é um pedido de ajuda, de socorro. Tem salmo messiânico, que vai falar de Jesus, vai apontar para Jesus. Tem salmos didáticos, que estão ensinando alguma coisa. Tem salmo de confissão, então, como Davi no Salmo 51, confessa o pecado de ter tomado a Betseba do Urias. Tem um salmo de testemunho, o autor está contando o que Deus tinha feito na sua vida, na vida do povo. Então, cada salmo tem esse tom, né? Salmo de sabedoria, salmo de peregrinação, quando o povo está caminhando nas viagens para Jerusalém. Salmos históricos, que vão falar de histórias marcantes ali que o povo vivenciou. E existem muitas lições que a gente pode tirar dos salmos, além da questão do louvor. Então, como o caminho do justo prospera, como a atitude para ser santo tem a ver com a meditação na palavra, o segredo para agradar a Deus tem a ver com uma vida de santidade, a paz que tranquiliza a alma tem a ver com a plena confiança em Deus, a oração que Deus ouve é uma oração que é feita com fé, aquela do fundo do coração, e os salmos no Novo Testamento. Aí tem uma lista bem grande
que você pode usar. Vai lá, medita, abre sua Bíblia, vai ler. Na própria página aí tem os versículos escritos, né? Como, por exemplo, o Salmo 8, que em Mateus 21 é mencionado por Jesus. Então, tem várias relações, vale a pena fazer essa correlação também. O que a gente conclui do livro de Salmos? Que, apesar dele ter uma variedade de sentidos, apesar de ele, né, ser um livro que foi escrito em uma janela de 1000 anos, com certeza. Pensa, se hoje, como que era a vida 20 anos atrás, como que é hoje? É uma baita diferença. Então, você imagina 1000 anos. É muita diferença, mas o aspecto poético, teológico está sempre presente ali, e, claro, isso graças à soberania de Deus. Então, o Salmo é um livro muito especial, dividido nessas 5 sessões, que ajudam muito a gente a ter um devocional relevante, uma coisa que vá transformando a gente e vá dando para nós esse significado da nossa espiritualidade. Então, e aí você tem, no fim da revista, né, a gente tem, como no fim de todas as lições, a gente tem a parte aqui do fim, com as referências para a gente meditar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Então, estuda. Pega os salmos que tem aqui, né? Na segunda, hoje é terça, claro, então você pode fazer na ordem que está aqui. Salmo 1, Salmo 13, 29, 42, 51, 131, 142. Experimente fazer isso. Escreve, lê o salmo, lê 2, 3, 4 vezes, vê de qual livro ele faz parte, para você ter essa noção do contexto, e depois você escreve uma oração, a partir do que você sentiu, do que você percebeu do estudo do Salmo. Pode ter certeza que é uma coisa muito prazerosa de se fazer. Amém, irmãos? Tudo certinho? Alguma dúvida? Não? Então, Amém. a Aline perguntou qual aplicativo da Bíblia eu uso. Eu uso um Amém. que chama Olive Tree, é o nome dele. Eu não sei se ele é só para Apple ou se ele tem para... Eu vou abrir aqui. Ou se ele tem também para Android. Mas tem o site, que é esse daqui. Ah, tem para Android sim, já vi no site. Eu vou espelhar o site só para mostrar. Está aparecendo aí, tá, né? É esse aqui que eu uso, ó, Olive Tree. Que no inglês é oliveira. Se digitar assim, vai achar, tá vendo? Ele tem aqui, acabei de ver, que ele tem para Android, iPad, iPhone, eu lembrava que ele já tinha, porque eu uso ele há mais de 11, 12 anos, quando eu fiz seminário de teologia. Mais 13 anos. Então, esse é o melhor que tem. Tem algumas versões grátis, tem outras que são dentro do próprio aplicativo, né, de estudo. Você paga se você quiser ter acesso a outros recursos, mas a versão gratuita já é muito legal. Tem essas referências aí. O Lucas já fez o favor de pôr no... Depois eu vou pôr no grupo, aí fica mais fácil, né? Eu ponho o link do site. Aliás, vou pôr agora. Aqui, ó, já está o... Estou fazendo agora aqui, ó. Estou pondo o do Android e depois o da Apple para quem tiver iPhone. O do Android eu já pus, depois eu ponho no outro grupo lá também. E para quem tem da Apple, tá aqui. Esse aplicativo, ele é um aplicativo mais para estudo mesmo, assim, sabe? É um aplicativo de Bíblia que é próprio para estudar. Tem muito recurso para quem é estudante da Bíblia. Amém, irmãos? Então,
Vamos encerrar Amém. aqui. Deus abençoe. Uma ótima noite, bom descanso para todo mundo. E fiquem na Amém. paz. Amém? Abraço. Amém. Glória a Deus. Obrigadão, pastor. Amém. Boa noite. Boa Paz do noite. Senhor, com Deus. Amém.